Olá, turma. Essa aula de geografia é destinada às turmas 901 e 902 com conteúdo de Europa. Então vamos iniciar esse segundo bimestre com conteúdo Europa. Bom, iniciando essa aula de Europa, estamos direcionando a aspectos gerais e de introdução do continente europeu. O que temos a dizer que a Europa, quando a gente olha fisicamente, não há uma separação com o continente asiático, e essa divisão entre os dois se deu devido à sua história, a sua história toda particular da Europa, tanto quanto o do continente asiático. E aí se adotou os Montes Urais, que passam entre essa massa única chamada Eurásia, e o homem adota esse Montes Urais como uma divisão entre os dois continentes, mas essa divisão fisicamente não existe. Na verdade, nós temos uma única massa continental chamada de Eurásia. Quando a gente olha para o continente europeu, estamos vendo um continente pequeno, porém recortado, e por volta aí dos seus 50 países. Ou seja, ele é pequeno, mas tem muita quantidade de gente e países. Esse nome Europa era usado no século 9 e 8 a.C. para designar a parte continental oeste da Grécia. Um pouquinho da mitologia grega. Europa era uma das filhas dos deuses Oceano e Tétis e irmã da Ásia. Então, se a gente olhar como curiosidade, né, que Europa era uma irmã da Ásia, fica uma dica aí, os dois continentes juntos, né, formando uma única massa chamada de Eurásia. Uma outra tentativa de explicar esse nome: Ásia seria a terra do sol nascente, Europa a terra do sol poente, a terra onde o sol se põe. A gente analisando geograficamente, nós temos aí a Europa como um prolongamento do continente asiático. Como foi falado aqui, existe uma única massa Eurásia, e essa Europa nada mais é do que um braço, um prolongamento desse continente asiático. Isso também faz com que a Europa seja chamada de continente peninsular. O continente europeu é pequeno, mede aí por volta dos seus 10,5 milhões de quilômetros quadrados. Fazendo uma observação, só o Brasil, que é um país, não é um continente, é um país com dimensões continentais, possui 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Como curiosidade desse continente europeu, nós temos aí uma série de principais países, né? Países que inclusive fazem parte aí do G7, Grã-Bretanha, Itália, França, Alemanha. A Alemanha como a principal economia da Europa, formando ali esse grupo dos principais países, o que foi constituído como um bloco único e sólido, o bloco econômico europeu, União Europeia. Mas de curiosidade, dentro dessa divisão de uma única massa com a Ásia, e uma adoção de divisão, olhando para os Montes Urais, nós temos algumas curiosidades. Aquela velha pergunta se a Rússia é um país europeu ou um país asiático. Mas aí podemos somar a essa Rússia a Turquia. A Turquia também é um outro país pouco comentado aí dentro dessa divisão. Só fala muito da Rússia, dos dois lados, mas a Turquia também possui aí um território europeu e um território asiático. Quando a gente olha para a Rússia, a gente tem a maior parte dessa Rússia no continente asiático, mas a sua capital e o principal centro de poder, o que chama a atenção na Rússia é para a economia europeia. Então, a aproximação, seja com a economia, com o futebol, parte cultural, o centro de poder russo, ele está muito mais próximo da Europa do que do continente asiático. Desses 50 países europeus, nós temos alguns países muito pequenos, né? Exemplo de Mônaco, Andorra, Vaticano. Vaticano, inclusive, formado através da Praça de Pedro, formando aí uma nação católica, né?
e que é dentro de um outro país, o país Itália. Quando olhamos a orla europeia, a orla marítima europeia, a gente observa que é muito irregular, apresentando grande quantidade de mares, baías, golfos, penínsulas e ilhas. Dentre essas penínsulas, podemos destacar aí talvez algumas principais, né? Pelo menos vou ilustrar algumas para citar como exemplo a Península Itálica, pelo nome já vai direcionar aí. Uma península é um braço do continente, então se a Ásia é uma península, a Europa é uma península da Ásia, a Itália é uma península também do continente mesmo europeu. Então é como se o continente Europa e a Itália fosse um braço também do continente europeu. E aí a gente observa no mapa, a gente vai ter um desenho muito parecido com uma bota, chamada aí, muitos associam aí a Itália a essa bota. Outra península também a se destacar é a Península Ibérica, onde citado aí na história, compõe Portugal e Espanha. Portugal e Espanha faziam parte das grandes potências das navegações aí, volta aí de 1500, nessa de desbravar novas rotas comerciais, buscas a chegada às Índias, se descobriu aí o continente americano, o novo continente, tá? E aí nós temos então aí uma nova porta para o mundo e surgiu ali a partir de Portugal e Espanha. Temos também outros tipos de península, Península Escandinava, onde encontramos a Noruega e a Suécia, Península da Jutlândia, que pertence à Dinamarca. Temos também a Península Balcânica, onde encontramos a Grécia, a Albânia e além de partes de outros países também. Além desses acidentes geográficos, é comum encontrar na Europa canais naturais ou estreitos que interligam o mar a um oceano ou a um outro mar. Os estreitos são considerados pontos estratégicos, pois os países que detêm o controle dessas áreas podem, no caso de um conflito, bloquear o escoamento de mercadorias de outros países. Temos aí o Estreito de Bósforo, por exemplo, que é controlado pela Turquia, um dos principais pontos estratégicos ali, rotas de navios, por aí passa a maior parte dos navios russos que saem do Mar Negro, enfim. Os principais estreitos da Europa são A. Estreito de Bósforo, B. Estreito de Gibraltar, C. Estreito de Dover, ou Passo de Calais. De uma maneira geral, olhando para o continente europeu, podemos dizer que o continente europeu se diferencia dos demais não só por apresentar uma pequena área dividida em muitos países, mas por inúmeros outros fatores culturais e naturais, pois as civilizações europeias surgiram em diferentes momentos históricos e foram se transformando e se diferenciando culturalmente ao longo do tempo. Se olharmos um mapa do continente europeu perante o globo, nós vamos ter alguns destaques quanto à parte hidrográfica, né? À esquerda, a oeste do continente europeu, nós temos o Oceano Atlântico. Então pega toda a porção norte, principalmente, né, do Oceano Atlântico, mas nós temos alguns mares também importantes. Mar Negro, o Mar Mediterrâneo ao sul, o Mar do Norte, né? Nós temos o Mar Cáspio, enfim, nós temos alguns destaques para esses mares. Aspectos naturais do continente europeu. O continente europeu possui grandes extensões de terras baixas que se estendem do Oceano Atlântico aos Montes Urais. Ao norte e noroeste encontramos montanhas antigas que sofreram forte erosão, como Alpes escandinavos, Montes Alpeninos, Maciço da Bretanha, Maciço Central, Boêmia, Renano. No centro-sul e sudeste encontramos montanhas jovens. Temos os Pirineus, os Alpes. As regiões marcadas por montanhas jovens ou dobramentos modernos possuem instabilidades geológicas, ou seja, estão sujeitas a terremotos e vulcanismos. Quando a gente fala em instabilidade europeia, nós temos que destacar a Grécia e a Itália principalmente. A Grécia através do vulcão Santorim
e a Itália através dos vulcões Etna e Vesúvio, por vez em destaque nos noticiários dessa tensão, terremotos, vulcões entrando em erupção dentro dessa região. Citando os Alpes, podemos destacar o Monte Branco, com 4.800 metros de altitude. Eis ali o ponto mais elevado do continente europeu, Monte Branco. A hidrografia do continente europeu, embora de pequena extensão, os rios europeus são abundantes, bem distribuídos e em geral possuem suas nascentes nos Alpes, Pirineus, etc. Os rios são muito utilizados para navegação e produção de energia elétrica. Aí temos aí a navegação fluvial, os canais, os rios que acabam servindo muito de transporte, mercadorias, pessoas, e energia elétrica através das suas usinas hidrelétricas. Há de se destacar os principais rios europeus. Vamos ilustrar aqui o Reno, o Danúbio, Ródano e o Rio do Pó. Clima europeu, vamos destacar aqui, ele está na zona temperada do norte e na zona polar antártica. Por estar na zona temperada norte e polar, nós, quando nos direcionamos à Europa, podemos observar um clima mais frio, lógico, na polar e na zona temperada, com as 4 estações mais bem definidas, né? O verão mesmo, verão forte, intenso, e o frio realmente com neves, geadas, congelamento da superfície das águas, etc. Quando associamos os fatores climáticos e fatores como altitude, pressão, enfim, latitude e altitude, temos destaque para alguns tipos climáticos, entre eles o clima temperado continental, clima temperado oceânico, clima mediterrâneo, clima subpolar ou de montanha. Quando falamos de vegetação, já passamos aqui de relevo, clima, hidrografia, clima e agora vegetação. Podemos destacar algumas dessas características. Primeiro, encontra-se num estado avançado de destruição provocado pela intensa urbanização, ou seja, formação das cidades, atividade agropastoril, agricultura, pecuária e pela grande exploração madeireira. Como segundo destaque, a chuva ácida causada pela poluição industrial também provocada a destruição das florestas. Lembrando que estamos falando de um continente, se não todo, uma boa parte desenvolvido, rico, com grande destaque industrial, países que compõem aí o G7, as 7 maiores economias do mundo, já citada também como França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália. Os reflorestamentos já recuperaram uma pequena parcela das florestas, mas ainda não o suficiente. Alguns destaques dessas paisagens vegetais europeias são tundra, floresta boreal ou de coníferas, floresta temperada caducifólia, vegetação mediterrânea e estepes. Na Europa há muitas ilhas, entretanto, 3 delas se destacam pela extensão: Grã-Bretanha, Islândia e Irlanda. A forma de relevo predominante no continente europeu é a planície. O mar Mediterrâneo separa 3 continentes: Europa, África e Ásia. Lembrando ou relembrando, Europa, África e Ásia era constituído esses 3 continentes o chamado Velho Continente. A Ásia era aquele primeiro a ver o Sol nascer, e aí terra do Sol nascente. A Europa, o último a ver o Sol, via o Sol se pôr. Então o mundo iniciava na Ásia, terminava na Europa. Lembrando que a descoberta da América e da Oceania dá-se anos mais tarde através do próprio desbravar do continente europeu perante o mundo de rotas comerciais. A localização do continente europeu
Bom, olhando a Europa, localiza-se totalmente no hemisfério norte, acima do Trópico de Câncer, e ao norte é atravessado pelo Círculo Polar Ártico. A maior parte está localizada na zona temperada do norte. Apenas uma pequena porção da Suécia, Noruega, Finlândia e a Federação Russa Europeia se localiza na zona glacial ártica. A grande extensão norte-sul faz com que o continente europeu apresente características climáticas contrastantes e, consequentemente, paisagens diferentes, como mostra ao observar nosso mapa do continente europeu. Bom, para hoje, como um pequeno apontar para algumas características de localização, dos seus aspectos gerais, físicos, a gente para por aqui. Então nós temos um pouquinho mais por volta aí de seus 15 minutos. E agora, a partir dessa aulinha aí com alguns apontamentos de 15 minutos, procurem responder a atividade a seguir, ok? Até a próxima aula, um abraço a todos.